bem-vindos a essa live. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que pode estar sabotando a sua saúde. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou Maísa Sodré, sou terapeuta integrativa e enteroterapeuta, ou seja, sou especialista no trato intestinal. E hoje eu quero falar com você sobre esse tema que te sabota o tempo todo. E por quê? Porque nem depende de você. Mas quando a gente muda os nossos hábitos, a gente muda a nossa vida. E mais do que isso, a gente cria consciência e começa a observar algumas coisas que estão acontecendo no nosso corpo. Então, o nosso tema hoje é sobre intoxicação e inflamação. E eu quero saber de você, se você costuma se sentir cansada, irritada, com dor de cabeça, com o intestino preso. Depois você me responde. Porque com certeza, se você tem esses sintomas, o seu corpo está ou inflamado ou intoxicado. E isso ninguém te conta. Né? A gente fica achando que é TPM, a gente acha até o quê? Que é a normalidade. Ah, tá tudo bem, só hoje que eu tô com o intestino preso. Ah, tô cansada, afinal, né? Sexta-feira. E aí a gente vai levando a vida. Então eu quero trazer essa consciência para vocês, tá? Porque é o reconhecimento do nosso corpo. E aí vamos falar um pouco sobre o que é a inflamação. Aí eu vou dar aqui um exemplo bem tranquilo, nada técnico, para que a gente possa entender o nosso dia. A inflamação é como uma faxina, tá? Que a gente faz no corpo. Então, ele inflama, né? Quando o corpo tem uma sujeira ou tem um perigo. Então, eu vou dar um exemplo bem básico. Você cortou o dedo, né? Aí aquela área ficou vermelha, e essa área vermelha inchada é a área inflamada, né? Então, ela é até considerada uma inflamação boa. Por quê? Porque você vai ajudar a curar. Mas agora, o problema é quando essa faxina acontece e ela não vai embora. E começa a fazer aquela bagunça, né, no seu corpo todo. Então, de repente, você começa a sentir dor nas articulações, sem nenhum motivo, né? Aí você vai falar, tô ficando velho, falta de óleo, né? Mas começa dor nas articulações, intestino travado ou solto demais. Ah, porque eu comi mamão. A gente sempre tem as desculpas, né? Ah, comi mamão, tomei leite, né? Tem alguma coisinha aí popular que a gente responde. Mas também você vai perceber que você está inflamada quando tem acne, melasma, inclusive insônia e ansiedade. Sabe, é como se aquela visita chegou na sua casa, não vai embora e já tá usando até a sua escova de dente, né? Ficar ali presa com você. Então, isso a gente considera como inflamação. E eu fiz aqui uma anotação, quero até ler, para ser um pouco mais técnica das pesquisas, né, que nós fizemos. Então, a inflamação, ela é uma resposta de proteção do seu sistema imunológico, principalmente para invasores, né? Toxinas ou também lesão, como eu falei, né? Você cortou o dedo, apareceu. Agora, quando é aguda, ela é boa. Por quê? Porque ela ajuda a eliminar, ela tira aquele invasor, você consegue reparar os danos, você observa e vê. Agora, o problema é quando ela se torna crônica, uma inflamação crônica e sistêmica. E aí é devido às toxinas externas e às endotoxinas, que são as toxinas internas. Então, a inflamação ela acontece de uma forma que ela é feita, né,
esse processo de toxinas que vem fora e de dentro. Então ela afeta aí todo o corpo e aí pode começar a atacar inclusive as próprias células. E aí a gente vê vasos sanguíneos, né, como a artéria coronária pode estar inflamada, e assim como as estruturas do cérebro também, tá? E quais são as consequências, né, dessa inflamação crônica? Que é aquela, né, parece que você se acostuma com ela. A principal são das doenças metabólicas, tá? Como, por exemplo, colesterol alto, gordura no fígado, obesidade, diabetes tipo 2 e osteoporose. Então, estou te dando aqui algumas doenças, né, consideradas como metabólica crônica na consequência de um corpo inflamado. E também está fortemente ligada a muitas condições graves, né, do mundo, como doenças cardíacas, doenças reumáticas, autoimune, esteatose hepática, alergia respiratória e também da pele, doenças neurodegenerativas, né, até como Alzheimer. Então, olha só como o processo inflamatório ele expande para um universo que às vezes a gente não está olhando para isso. E ainda se expressa também como fadiga crônica, né? Preciso subir uma ladeira ou em algum lugar, escadas, né? E fica, né, com aquela canseira. E também relacionada a fibromialgia, enxaqueca, constipação, azia, refluxo, dermatite, melasma, acne, insônia, ansiedade, estresse, asma e todas as ites respiratórias, né? Bronquite, sinusite, rinite. Então, isso é o que a gente observa, né? Como consequência de uma inflamação crônica. E a gente falou sobre a parte de tóxica, né? Então, eu quero aqui explicar para você que a intoxicação é o excesso de lixo no corpo, tá? Então, só para a gente observar a diferença. Só que não é só aquele lixo da comida, né? Às vezes a gente pensa que, tô intoxicada porque eu comi peixe, comi camarão, comi alguma verdura, legumes. Enfim, não é só isso, tá? É muito mais amplo esse tipo de intoxicação que a gente quer falar aqui, que pode ser a raiz, inclusive, do seu sintoma. É também intoxicação o shampoo cheio de química, o desodorante, o remédio que a gente toma para tudo, sabe? Aquele que, vou lá tomar que eu ando na minha bolsa. Inclusive a comida de micro-ondas, tá? A garrafinha plástica da sua água. Eu bebo água o dia inteiro. Tô aqui com a minha garrafinha. Até que ponto, né? É bom estar com essa garrafinha, a água na garrafinha. Então, é como você tentar limpar a casa enquanto a janela continua aberta, trazendo poeira, tá? Então, a faxina, que é esse sistema imune, não vai dar conta. Não vai dar conta para desinflamar. Então, sintomas, né, de que uma pessoa intoxicada tá, também é cansaço crônico, ansiedade, a memória ruim, a TPM forte, a pele irritada, unha fraca, tudo isso também indica uma intoxicação. Eu vou aqui ler minhas anotações até para você ter um pouco mais de informação, né? Hoje é possível estar 100% não intoxicado? Não, né? Aqui, nós vivemos uma cidade totalmente intoxicada, aqui em São Paulo. Poluição, a gente ingere medicamentos, alimentos contaminados com agrotóxico, cosmético, produtos de cuidados pessoais, panelas de teflon,
alumínio, embalagens plásticas, isopor, né, a garrafinha. Então, o corpo, ele tem dificuldade com essas moléculas sintéticas. E essa ligação, ela faz o quê? Uma inflamação crônica. Então, esse processo de intoxicação, ela vai te trazer algumas condições, né? E eu vou aqui repetir de novo, porque é uma lista de sintomas. Eu falo isso porque quando eu recebo o meu cliente, a maioria está com disbiose grave. E a gente identifica só de ouvir o sintoma. Perda de memória e concentração, fadiga crônica, dor de cabeça, irritabilidade, ansiedade, apatia, herpes, cabelos e unhas fracas, problemas de pele, alteração de sono, resistência à insulina. E isso ocorre, né, por endotoxinas, né? Então, são agentes internos e também agentes externos. Então, essa parte, né, da endotoxina, que é a parte do microbiota intestinal, aqui que é o ponto que a gente faz o tratamento, tá? A parte do microbiota intestinal, ele é composto por bactérias agressoras. E essas paredes celulares dessas bactérias, elas contêm moléculas grandes, também conhecidas por endotoxinas, tá? Que é as bactérias, as moléculas LPS. Então, quando existe o vazamento intestinal, já falei isso ontem, né? Aqui é o intestino, existe o vazamento intestinal. Essas moléculas, né, que estão aí tóxicas, essas moléculas, elas vazam no intestino, na parede do intestino, para a corrente sanguínea e são transportadas com a gordura da alimentação. E esse vazamento, ele pode ser logo após as refeições ou não, tá? Então, às vezes a gente se alimenta e fica com aquela sensação, né, de estar estufada, de não estar bem, parece que comeu um boi, às vezes comeu um pouquinho, mas fica aquela coisa, né? É justamente essa sensação desse processo, né, alimentar da parede do intestino sendo perfurada, né? Ela tem essa perfuração e vaza, é o vazamento das toxinas no seu corpo. E quando isso acontece, elas ativam as células imunes e estimulam a inflamação crônica, tá? Então, quando os níveis de endotoxinas no sangue aumenta de 2 a 3 vezes mais que o normal, acontece essa endotoxina metabólica. Então, o processo para você digerir, o processo para o seu corpo ter aquela frequência, né? Homeostase, de estar assim, todo equilibrado. Eu comi. Quando você se alimenta, você obtém energia no seu corpo, mas você fica cansado, então alguma coisa está errada, tá? E aqui tem várias pesquisas, né? Então, isso daqui, você que está me assistindo, eu vou fazer um convite para você entrar no meu grupo do WhatsApp e lá eu vou disponibilizar todos esses detalhes aqui para você saber, tá? De produtos, né? Que vão inflamar o seu corpo, tanto cosmético quanto remédio, enfim, é uma lista. E aí, um ponto, né, que a gente pode observar que a ingestão de carboidratos e refinados foi relacionado com o aumento do vazamento intestinal, assim como o glúten, né? Por isso que as pessoas têm aversão ao glúten, porque ele aumenta essa endotoxina. E a alimentação ideal é com gordura boa em quantidades ideais, baixo teor de carboidrato, e comida de verdade, fibras. É isso que a gente precisa para melhorar o nosso corpo. Então, eu vou aqui relacionar para vocês sinais do excesso de endotoxinas. Resistência à insulina,
síndrome metabólica, diabetes tipo 2, aumento de marcadores inflamatórios, obesidade, infecção bacteriana, febre, depressão e dor. Né? Às vezes você tá com uma febre, vem do nada, vai do nada também. E aí você pode saber que é isso. Excesso de endotoxinas, ou seja, moléculas do seu corpo que estão intoxicadas. E aqui eu tenho um gráfico, né? Eu até coloquei lá no meu story para você dar uma corridinha para ver, porque é muito interessante, né? Vou falar bem rápido sobre isso, porque os medicamentos, eles machucam, tá? A mucosa estomacal e pode causar úlcera e gastrite e refluxo. Aí, nesse processo de metabolização, o que vai acontecer? Vai sobrecarregar o fígado e pode causar o quê? Hepatite, esteatose, cirrose e até necessidade de transplante. Aí o próximo processo é a filtragem em excesso, que vai prejudicar o seu rim. E aí acontece o quê? As moléculas, né, que sobram, elas vão para o intestino e causam a inflamação. E vai inibir a produção de enzimas que protegem a mucosa intestinal. E vai causar o quê? O vazamento. O vazamento e eliminando as bactérias protetoras e causando a disbiose intestinal. A gente falou na última live sobre a disbiose intestinal, né? Agora eu tô me aprofundando mais para te mostrar a origem disso, que está aí no seu dia a dia. E eu poderia aqui falar, né, sobre os agentes intoxicadores externos, né, os fármacos. Então, eu vou até falar aqui de uma pesquisa que foi feita pelo governo do Paraná. Ela é recente, mas está aqui, olha, desde quando? Medicamentos é o principal agente tóxico que causa intoxicação em seres humanos no Brasil, ocupando o primeiro lugar nas estatísticas do Cinetox desde 1994. Então, os antigripais, antidepressivos, anti-inflamatório são as classes de medicamentos que mais causam intoxicação no Brasil. E o que elas fazem? Elas alteram o mecanismo de sensibilidade da dor, né? Então, quando o seu corpo está inflamado, você não sente. Por isso que a gente normaliza, porque a gente não está sentindo que o corpo está inflamado. Lembra? Você deu um corte, apareceu na sua pele, né? Um vermelhão, é um corpo inflamado. E esse corpo estando inflamado, você vai ter uma reação para melhoria. Mas você se apropriou de tanto remédio que você não sente mais a dor, e aí vai trazer o quê? Danos físicos aos órgãos, tá? Porque o seu corpo, ele começa a ficar preguiçoso e deixa de trabalhar e produzir resistências aos medicamentos. Então, eu poderia falar também sobre os hipnóticos do sono, né? As estatinas, né? Que ajudam muito no colesterol, na fazolina, que pode induzir a intolerância e efeito rebote, até de dependência psicológica. Mas eu não quero aqui entrar em discussões. Por isso que eu falo para vocês, entra no meu grupo do WhatsApp, que lá você vai ter acesso a todo esse material aqui que eu tô falando, tá? Então, por exemplo, a hipertensão. Tem muitas interações medicamentosas, né? E de efeitos colaterais, como a cefaleia, a tontura, a impotência, problemas cardíacos, elevação de ácido úrico, triglicerídeos, aumento de pelos no corpo, insônia, tosse seca. Outro agente, o paracetamol, né? Quando metabolizado pelo fígado, ele se transforma numa substância tóxica que pode sobrecarregar o fígado. Então, causa lesões irreversíveis e até falência de órgãos, tá? Então, a mistura do paracetamol com anti-inflamatório, ele vai provocar uma overdose acidental no seu corpo.
Enfim, tem vários medicamentos aqui, vários processos fármacos que eu tenho tudo no meu material disponibilizando para você. Mas eu não posso deixar de falar da dipirona, né? Que esse daí todo mundo tem na sua bolsinha. Provoca diminuição da quantidade de células no sangue, como os glóbulos vermelhos. O telefoninho tá tocando. Deixa eu apertar aqui e recusar. Então, ele glóbulos vermelhos, brancos, plaqueta, risco de choque anafilático, né, reações alérgicas graves que, mesmo quem está acostumado a usar medicamentos, pode sofrer com esses sintomas. E não é à toa que na Austrália e nos Estados Unidos já proibiram o uso de dipirona, tá? Aspirina também. Então, assim, tudo isso você vai ter acesso, tá? Inclusive o Dorflex, né? Tô com uma dorzinha e tal. Então, pode causar boca seca, alteração dos batimentos cardíacos, agitação, tremor, delírio. São os efeitos, né, em doses altas. Corticoide, né? O corticoide é um grupo de anti-inflamatório usado desde 1940, estão presentes nos fármacos de uso oral. Então, nas pomadas, nas bombinhas de asma, medicamentos para problemas respiratórios que são receitados, né, para adulto, criança. Enfim, tem várias pesquisas, tá, baseado nisso. Ninguém tá falando sobre isso à toa. E aí nós temos também os alimentos processados, né, que são agentes intoxicadores. E aí, sabe, tem produtos, né, que são em pós e eles viram toxina, adoçantes artificiais, né, o aspartame, sucralose, enfim, as consequências: enxaqueca, doença neurológica, cegueira, problema de visão, problemas auditivos, ataques epiléticos, tontura, confusão mental, palpitação, problema respiratório, e cria um super estímulo tóxico no seu corpo, tá? De aumentar essas moléculas. Agora vamos falar um pouquinho de gorduras, né? As gorduras inflamatórias, elas poluem a corrente sanguínea e os órgãos, tá? O cérebro, ele responde rapidamente às gorduras que você come, né? Então, margarina, óleo trans, refinados, processados, hidrogenados, gordura vegetal, são gorduras poliinsaturadas, sensíveis, extraídas com solventes, cultivadas com agrotóxicos e normalmente estão rançosas, mas com corante, né? Aí tem aquele corantinho para disfarçar junto com um aromatizante. Gente, horrível isso, né? E ela é rica em ômega 6, que é um pró-inflamatório, né? Inflama os tecidos e não são boas, né, para a construção das nossas células. Como consequência, que essas gorduras fazem no nosso corpo: pele feia, olhos cansados, prejudica o fígado, contamina o cérebro, que é feito de gordura, tá? Inflama, intoxica a mutação celular, células cancerígenas, obesidade, doença coronária, libido cai e autoimunidade do corpo. Gente, mas quanta coisa, né? Isso que eu nem falei dos corantes artificiais. Nem vou entrar aqui em detalhes, mas os corantes que são extraídos, né, do petróleo, que é uma matéria não orgânica, causam muitas doenças no nosso corpo, né? Até mesmo como um câncer de tireoide. E aí eu quero deixar aqui um ponto bem interessante. Você sabia que a Coca-Cola do Brasil, ela tem 9 vezes mais que o limite diário de toxinas estabelecida pela Califórnia? Então,
são mais 8 sopas de açúcar e muito sódio. Tenho aqui a composição para vocês. Como consequência, tá, dos corantes artificiais, intoxicação, danos às células, tecidos e órgãos, câncer, defeito de gestação, tá? Muitas mães aí abortam, crianças nascem, né, com alguns problemas porque muitos corantes na alimentação. E as reações alérgicas. Não posso deixar de falar dos conservantes artificiais, né? Que eles aumentam, né, o tempo de prateleira, tornando o alimento estéril ao desenvolvimento de bactérias. Ou seja, o que você está comendo lá? A pasteurização, ela pode ser boa ou ruim, só que existe a forma da conservação natural, tá? Mas não é nada atraente para o nosso sistema neurológico e comportamental. Benzoato de sódio, ele aumenta a hiperatividade e perda de foco. Então, tem muitos produtos naturais, tá, que a gente compra e que tá lá, como conservantes, benzoato de sódio, sorbato de potássio, tá, nitrato e nítrito de sódio são tóxicos e aumentam o risco de câncer de colo retal e pancreático, além de causar desbiose, tá? Eu sempre recomendo, né, para os meus clientes, eu tomo também aloe vera. Mas, quando você olha no rótulo, quando você compra, tem esses conservantes. Então, por isso que eu indico, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ai, eu tenho, deixa eu ver que eu não separei. Deixa eu pegar aqui, ó, aloe vera gotas, tá? Esse aloe vera em gotas, ele é um extrato, então ele não contém esses conservantes, tá? Então fica aqui a dica, se você quiser, me fala, que a gente consegue inclusive com desconto aí diferenciado para você. E quais são as consequências, né, desses conservantes? Desbiose intestinal. Então, por isso que eu falo, todo mundo passa por uma desbiose intestinal. Quando eu faço avaliação, eu só vou identificar se está moderada ou se está ali no pico, né? Desbiose intestinal e a corporal, porque não é só no intestino, né? A gente tem aí microbiota no nosso corpo todo, como eu falei, começa na boca, estômago, intestino, vagina. Ataca, né? Ataque dos linfócitos, causa um dano genético, destrói o microbiota intestinal. Então, esses conservantes, sabe? Quanto mais comida que tá ali, ó, no saquinho, na embalagem, a gente puder descartar, é a melhor coisa. Realçadores de sabor, né? Açúcar concentrado amortece os receptores e buscamos cada vez mais, né? Você fica viciado. Estudo feito com ratos, tá? Demonstrou que eles preferem o açúcar à cocaína. O sal refinado, sem nutrientes, pode ser glutamato monossódico, inosinato de sódio. E aí, quais são as consequências? Mata células do cérebro, hiperestimulação, vicia e inibe a sensação dos sabores naturais. Sabe quando você come alguma coisa e fala, eu ouço muito falar, eu não sinto gosto de nada, sinto gosto de isopor. Nunca comi isopor, né? Mas eu imagino que é aquela coisa que você come e você não percebe o quanto aquilo é amargo, quanto aquilo é azedo, quanto aquilo é doce, quanto é picante. E isso é muito importante. Isso significa o quê? Que a sua língua já perdeu as sensações, né? Que é o início da sua degustação. Bom, e aí nós temos o que para substituir? As leveduras nutricionais, tá? Que é muito benéfico para o nosso microbioma. E quem faz, né, todo o processo do DAMI, que é de desinflamar, desintoxicar, desinflamar e modular o microbiota intestinal em 4 semanas, recebe todas essas informações e mais do que isso,
receitinhas incríveis. E assim, os aromas artificiais, né? Eles estão aonde também? Estão presentes em tudo, tá? Em tudo. E eles sempre pioram, né? Com o sol e com o calor. Então, por exemplo, aromas para você colocar no seu carro. Carro novo, né? Vem com aquele cheiro de carro novo que a gente gosta e conhece. Só que ele tem mais de 275 compostos, tá? De essências sintéticas. E aí entra também o quê? Incenso. Eu vou meditar, vou estar lá no grupo de meditação, né? Vou me conectar com o meu eu. E o incenso não é de qualidade, tá lá naquele ambiente fechado. Pronto. Perfumes. Aroma de ambiente. Eu adoro minha casa perfumada, né? Aquele cheirinho de limpeza. Por isso que eu sempre falo para vocês, né? Quem participa, né, desse processo de transformação, eu sempre falo da importância dos óleos essenciais, né? Então, o óleo de limão siciliano, o meu queridinho, que é o de gerânio, mulheres, óleo essencial de gerânio, para manter aí o equilíbrio, né, hormonal, é excelente. Mulheres em menopausa e mulheres em geral, se previne, utilize óleo de gerânio. E eu sempre passo lá no grupo também como utilizar esses óleos. Agora vamos falar sobre os produtos de limpeza, né? Que delícia, aquele cheirinho, né? Na roupinha do bebê. Aquele lençol, eu adoro dormir com um lençol cheiroso. E a Secretaria de Saúde adverte que o uso repetitivo de algumas substâncias pode causar alergias, especialmente a quem lida com detergente, sabão em pó, água sanitária, amaciante de roupa e desinfetante. Então, aí está o segredo dos óleos essenciais, tá? E não só óleos essenciais, tem outros produtos que a gente utiliza que contribuem para nossa microbiota, fortalece toda a nossa imunidade, tá? E quais são as reações, né, das pessoas que adquirem esses produtos de limpeza e tem essa alergia? Edema no glote, garganta, traqueia, brônquio, asma, vertigens, náusea, dor de cabeça, dores oculares, rim, fígado, câncer. Tem gente que até morre e não sabe por quê. Tá? É muito preocupante, tá? Então, observe isso. Faz um teste, vai tirando, né? Quem participa comigo desse processo do DAMI, que é o processo de desinflamação, né? Desintoxicação, modulação intestinal, sabe o que eu falo sobre os produtos de higiene e cosméticos, tá? Eu, por exemplo, não uso mais sabonete. E aí eu passo para vocês o que você substitui pelo sabonete. Vai ver a composição do sabonete, né? Nós tem produtos de higiene e cosmético, tem mais 168 ingredientes. Imagina isso diariamente no seu organismo, né? E aí entra o quê? Coisas diárias. Eu quero passar um brilho nas minhas unhas, né? Então vem do esmalte, aqueles brilho perolado, né? Do shampoo, que você olha, aquele shampoo que tem aquele brilho que você fala, uau, o cabelo vai ficar fantástico. Aquela cremosidade, né? Que produto cremoso. Imagina quanta química tem naquilo para ficar com aquela textura, né? E nós temos daí, como consequência,
obesidade, agrava o quadro de diabetes, alergia à pele, baixa imunidade, disrupção hormonal, problemas musculares, de coração, oculares, respiratório e até propicia nascimento prematuro, tá? Então, mulheres, prestem muita atenção em relação a isso, né? Às vezes você tá fazendo reposição hormonal, mas você tá utilizando cosméticos com mais 168 ingredientes que inflamam o seu organismo, né? Por isso que eu prefiro sempre o natural, até a reposição hormonal. Pois, se você tiver interesse em saber um pouco sobre isso, veja lá meu e-book sobre o ciclo das sementes, tá? Tá bem detalhado e é o que eu utilizo na minha vida. Sem fogacho, sem baixa de libido, enfim, corre lá. E vamos voltar aqui a falar dos plásticos das embalagens, né? Que foi um ponto inicial que eu falei referente à água. Então, esses agentes intoxicadores estão em tudo. Nas garrafas, nos potes, né? Ah, vou guardar aqui, vou levar minha marmita, eu só como comida natural. E leva a marmita no potinho de plástico e põe no micro-ondas. Pronto. Aquela química toda já estragou seu alimento, tá? Cortina de box. Você acredita? Cortina de box influencia também como agente intoxicador? Que imagina, cortina de plástico com aquela água quente, com os produtos, né, que você utiliza, sabonete, shampoo, que cai no box. Enfim, você está no ambiente favorável para crescer mais e mais esses agentes, tá? Então, problemas de fertilidade, imagina, plástico embalagem vai alterar o quê? Seu problema de fertilidade, câncer de mama, próstata, endometriose, síndrome do ovário policístico, SOP, déficit de atenção, TDAH, hiperatividade, puberdade precoce. Então, esse mundo, né, de plástico vai te causar tudo isso. Eu não poderia deixar de falar das panelas, né? Panelas de teflon contamina a comida, promove alteração hormonal e pode causar câncer também, assim como qualquer antiaderente à base de fluorocarbono, tá? Alumínio, ele se liga às proteínas e enzimas, intoxicam e substituem, né, os metais necessários para a sua saúde. E aí, as consequências ficam claras: inflamação crônica, problema de pulmão, doença neurológica, intelectual, esquecimento, concentração, perda de massa óssea, cólica, anorexia, fadiga e sangue também, problema no sangue. Então, imagina, a pessoa tem anorexia e não sabe de onde vem, né? E aqui eu tenho um dado interessante, né, para falar sobre as águas, né? Hoje o pessoal resolveu me ligar, hein? Olha só, gente, não quero tocar esse telefone, ainda bem que eu deixei no mudo, mas fica aqui caindo. Bom, eu tenho aqui todo esse material e preciso que você saiba também, né, sobre qual é o filtro ideal, como cuidar da sua água. Nesse e-book tenho tudo, toda essa descrição que eu estou ofertando para vocês e que fica à disposição aí para você ter mais informação, né? Qual que é a minha proposta? De que você entre nesse grupo do WhatsApp. Lá eu vou falar sobre todos esses assuntos que é do dia a dia, entregando esse material para você. Mas eu queria deixar uma coisa clara para você.
Essas informações que eu estou falando é para trazer consciência, para você se alertar que existe sim uma solução que você pode se tratar de forma natural. E mais do que isso, mudar hábito, aumentar a sua percepção de vida mesmo. Fazer que você tome uma decisão. O que você quer para sua vida? Você quer continuar utilizando esses produtos e vendo a sua saúde declinar? Ou você quer tomar uma ação? E essa ação qual é? Desintoxicar, desinflamar e cuidar da sua microbiota. E hoje eu vou te falar que desinflamar começa por dentro, com escolhas conscientes. E o intestino, ele é a base da sua saúde física, da sua saúde emocional e da sua saúde mental. Porque quando você cuida da sua alimentação e evita produtos tóxicos, você já tem aí uma modulação do seu organismo se regenerando. Né? Por quê? Porque você vai começar a observar que um corpo inflamado só vai te trazer consequências ruins. Se hoje não tá bom, agora já sabendo dessa informação, você pode melhorar muito mais a sua saúde e da sua família. Você pode cuidar do seu corpo. Você pode, inclusive, economizar. Por quê? Porque você não vai precisar mais ter produtos em casa que inflamam a sua vida e que te faz utilizar remédios. E como consequência, o que você vai ter? Além de ter mais disposição, saúde, você vai ter uma mudança de vida que vai equilibrar também as suas emoções. E de que forma? O nosso intestino ele é responsável por 90% da nossa produção de serotonina, ou seja, do hormônio do bem-estar. E naturalmente você vai sempre propiciar aquilo que é melhor para a sua vida. Então, sendo assim, já fiz o convite, eu espero você lá no meu grupo do WhatsApp, que eu vou deixar o link na bio. E se você não entrar na bio, quiser me chamar no direct ou entre em contato, eu te mando. Você vai receber esse material onde eu descrevo com detalhes sobre as toxinas que os remédios que você toma estão alterando seu corpo. E mais do que isso, eu estou abrindo um grupo para desinflamar, desintoxicar e modular o intestino com meu acompanhamento diário por 30 dias, ou seja, é um tratamento de 4 semanas. Só que o diferencial, eu nunca fiz isso que eu estou fazendo agora. Vocês vão receber, sim, uma promoção nesse grupo que é inacreditável. E eu estou fazendo isso pela primeira vez e talvez a única. Por quê? Porque eu quero dar a chance de você, que foi lá no início do ano, escreveu no seu caderninho de promessas: este ano eu vou cuidar mais da minha saúde, este ano eu vou emagrecer, este ano eu vou mudar minha alimentação, este ano eu vou, e até agora não se mexeu. E você que já se mexeu, vamos lá junto. Porque com certeza você vai ter uma vida com mais disposição, mais saúde. E vai poder transbordar isso para outras pessoas. Então eu quero deixar aqui meu agradecimento, você que esteve comigo até agora. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. E amanhã estaremos de novo trazendo aqui um tema interessantíssimo para você. Me acompanhe. Um forte abraço e a gente se vê. Até mais.